E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos conversar um pouco, né, sobre este assunto. O que pode abalar, né, o mundo do protestantismo? O que poderia, né, abalar o protestantismo? Aqueles protestantes que entenderam a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, rapidamente já voltaram para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos têm voltado e dado grandes testemunhos, né? A gente vê aí vídeos, né, de irmãos que estavam lá no protestantismo, né, navegando ali em várias denominações e encontrou o caminho de volta. Mas aqueles que ainda não encontraram, né, ou até mesmo aquele que não se sentiram chamados, não se sentiram ainda abalados, né, a voltar para a Igreja Católica. Não sentiu aquele que não sentiu ainda aquele abalo, né, em sua fé lá no protestantismo, para ele voltar para a fé católica. É nesse sentido, né, que a gente vai comentar nesse vídeo. Quando Jesus disse a Pedro, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra, né, será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui, para nós católicos, né, não existe nenhuma dúvida de que Jesus está apontando para Pedro, que foi uma vontade do Senhor Jesus de colocar Pedro como um governante, né, visível de sua igreja. O primeiro governante, né, de sua igreja. Daí vem a sucessão, né, apostólica. Essa é a nossa fé católica. Jesus apontou para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não deixou nenhuma dúvida aqui de que a igreja seria de Pedro ou seria de alguém, né? Seria dele. Jesus colocou bem claro que a igreja é dele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Jesus disse. E que Pedro ficou bem claro, até mesmo para os outros apóstolos, que era aquele que ia governar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ia governar a igreja, que ia afirmar os outros irmãos, né, na fé, como está lá em Lucas 22, né, 32. Pedro era aquele que ia confirmar os irmãos na fé. Pois bem, né, para nós está bem claro que é isso. Existe um grupo protestante que fala que aqui, nessa passagem, Jesus apontou para si mesmo. Né, que Jesus teria apontado para si mesmo e falado, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas veja, não existe, né, nenhuma passagem e nenhuma sombra de dúvida, né, não existe nada que confirme essa tese, né, de que Jesus tinha apontado para ele mesmo. Né? Quer dizer que isso aí foi uma criação do homem, desse grupo protestante, para negar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém usou, né, essa artimanha para dizer, não, Jesus está apontando para ele mesmo, como é que uma pessoa dessa vai se sentir abalado mais com alguma coisa? Se a pessoa é capaz de fazer uma deforma dessa, né? Jesus apontou para ele mesmo. Então, Jesus ia apontar para ele mesmo, ia dizer sobre esta pedra edificarei a minha igreja, me darei a chave do reino dos céus. Não faz sentido, né? Quer dizer que é uma interpretação que não faz sentido. Então, se alguém tem essa capacidade de distorção, o que mais poderia, né, abalar? Outros, né? Quando Jesus disse, né, lá naquela correção fraterna, se teu irmão pecar contra ti, né, vai corrigi-lo. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir vocês também, leva a igreja. Se nem mesmo a igreja, a pessoa ele ouvir, seja para ti, né, um pagão ou um publicano. Ou seja, Jesus está pedindo para conduzir aquela conversa até a igreja. Ou seja, é uma igreja, uma comunidade, né, visível, física, né, em concreto. Para você ir, levar esse irmão à igreja, se nem mesmo a igreja a pessoa ouvir, seja ali um pagão ou um publicano. Ou seja, Jesus deu essa autoridade à igreja.
né? Jesus deu essa autoridade à igreja. Nós católicos temos essa fé, que Jesus deu a autoridade à igreja, né? De ligar e desligar. Jesus não deixa Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Essa é a fé católica, essa é a beleza da fé católica. Para distorcer também essa passagem da igreja, outros grupos protestantes dizem que a igreja é uma igreja invisível, né? Espiritual apenas. Mas é preciso ir à igreja, né? Jesus está dizendo aqui, levai-o à igreja. Ou seja, se a igreja for espiritual apenas, onde estaria essa igreja? Quer dizer, né, que seria impossível encontrar essa igreja espiritual apenas. Então, como é que vai fazer a correção? Se a gente não encontrar a igreja. Uma igreja espiritual apenas, nenhum ser humano poderia afirmar onde está essa igreja. Né? Cada um poderia dizer que está com ele, que está ali, que está acolá. Ninguém nunca ia achar essa igreja. E não ia achar a igreja, também não ia ouvir a igreja, não ia ouvir os seus preceitos, os seus mandamentos. Então, também é uma tese que, para fazer essa distorção, não abalou em nenhum momento o protestante que criou essa tese. Ele não se sentiu abalado. O que mais poderia abalar? Né? De fazer uma distorção dessa, de achar que a igreja é uma instituição espiritual apenas, onde encontrar essa igreja? Né? Quer dizer que são distorções que era para a pessoa se sentir abalado em fazer elas, né? Dizer, puxa vida, não tem como não ser, né, uma igreja física, né, visível, né? Uma sociedade humana. Foi isso, né, que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Fundou a sua igreja e enviou o mundo como uma sociedade, né, humana, visível, guiada pelo Espírito Santo. Prometeu a sua assistência todos os dias. Jesus Cristo vai dizer lá em finalzinho do Evangelho de Mateus, né? Eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Então, primeiro negou que Jesus estava falando para Pedro, né? Negou essa passagem. Negou a passagem que a igreja é uma sociedade visível, né? Então, o que mais abala o mundo do protestantismo? Negou a Eucaristia. Jesus foi bem claro quando disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Jesus vai dizer lá em João 6, né? Quem não comer da carne do Filho do Homem, nem beber do seu sangue, não terá a vida eterna. Ou seja, isso não abala o protestantismo? O que mais abala? Né? E só o sacerdote devidamente ordenado pode fazer a consagração do pão e do vinho. Né? Só um sacerdote devidamente ordenado que pode fazer isso. Né? Que venha da sucessão apostólica, que seja ordenado pelo magistério da igreja. Então, se tudo isso, toda essa fundamentação, né, muito clara dentro das Sagradas Escrituras, não abala um protestante que está lá se segurando e teimoso em voltar para a igreja, o que mais vai abalar a pessoa? Né? Por isso que eu coloquei no vídeo, por isso que eu coloquei esse título, né? O vídeo que não abalou o protestantismo. Por quê? Porque esses textos bíblicos, eles já sabem decorado. Só que daí, o que foi que aconteceu? Eles deformaram, né? Deformaram a passagem de Pedro, deformaram a passagem que é preciso ir à igreja. Por exemplo, lá em Lucas 10,16, Jesus também vai dizer, quem vos recebe, a mim recebe, quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus está falando para quem? Para a igreja, para os seus missionários, né? Quer dizer que, se não ouvir a igreja, é o próprio Cristo que a pessoa deixa de ouvir. Então, o que mais abala o protestante? Né? Que deformam todas essas passagens para se segurar no erro, né? São de grande importância esses textos bíblicos, né? Por exemplo, o texto da Eucaristia. Isso deveria abalar o protestante, em saber que a ceia deles lá não é válida como Jesus Cristo ensinou, né? Não é um símbolo, não é uma coisa que representa. Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é entregue por vós, né? Quem não comer do meu sangue, nem beber, quem não comer, né, da carne do Filho do Homem, né, e nem beber do seu sangue, não terá a vida eterna. Jesus deixou bem claro lá em João 6, né? Teve até aquela divisão, que muitos foram embora quando Jesus falou isso, mas Jesus olha para os discípulos e não abre mão. E Jesus diz, olha, e vocês também não querem ir embora?
Aí entra, né, a figura de Pedro. Mas, Senhor, só vós tem palavras de vida eterna, a quem iremos? Olha aí, entrando a figura, né, do primeiro líder da igreja, do primeiro líder visível. Eles fazem uma confusão com a igreja, porque eles acham que Pedro está tomando o lugar de Cristo, mas não. Cristo, né, é a cabeça invisível da igreja. E Pedro, o Papa, né, o sucessor, que é o sucessor legítimo de São Pedro, é a cabeça, né, visível, é o líder visível da igreja. E Jesus Cristo quis assim, quis fundar a sua igreja, né, como uma sociedade humana, visível, para a gente, né, para ser, né, sacramento de salvação para toda a humanidade. Então, quando o protestante joga tudo isso fora, o que mais pode surpreendê-lo, né? O que mais pode abalá-lo? Né? Jesus Cristo foi bem claro quando falou da Eucaristia. Quem não comer e não beber da carne e do sangue do Filho do Homem, não terá a vida eterna. Né? Coisa que o protestantismo, repito, né, deveria abalar, porque eles não têm isso. Né? Eles não têm sacerdócio, então eles não têm a Eucaristia. Isso deveria assustá-lo, né? Isso deveria, né, abalá-los, a movê-los a procurar a verdade, a se aprofundar na verdade. Beleza, meus irmãos? Então essa mensagem que eu deixo nesse vídeo, para você ver que tudo isso não abalou o protestantismo, mas deveria, né, fazer com que eles parassem para refletir sobre esta verdade, né, fundamentada nas Sagradas Escrituras. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixa aí um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.